Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, como disse o irmão, que estejam confortáveis. Capítulo de hoje, então, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já havia dito, então, que haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Ele nos advertiu, já previa que muitos iriam tentar vir em seu nome e também falar em nome de Deus. E ele disse assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a que produz bons frutos não é má. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada. Vós a reconhecerei pelos seus frutos. Então, é esperado, né, que uma boa árvore a gente possa colher um bom fruto, saboroso. Né? E quando a árvore não é boa, o fruto dela é amargo. Né? A produção não é boa. A gente sabe disso, tem conhecimento disso. E às vezes com as pessoas não é diferente. Então, atribuiu-se, naquela época, os profetas o dom de revelar o futuro, a profecia e a predição. Né? Era dado a essas pessoas que elas tinham esse poder, que elas tinham essa capacidade de prever. Por isso eram chamados de profetas. Mas, no sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo, aplicando a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhe revelar as coisas ocultas e mistério da vida espiritual. Não é o dom da adivinhação, é o dom da palavra. É o dom de nos orientar dentro da nossa vida espiritual e moral. Assim traz o Evangelho para nós. Quem são os profetas? Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por o sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia das leis científicas. Ou seja, aquilo que a maioria desconhece, né, era tido como miraculoso, profecia. Né? Aquele que detinha o conhecimento se sobressaía pelos demais. Mas com o tempo, com o estudo, as pessoas se davam conta que não era bem assim, que faltava era conhecimento. Que esses profetas somente se utilizavam desse conhecimento para se sobrepor sobre os demais. Muitas vezes se procurava o profeta para saber sobre a plantação, sobre a cultura, sobre o que plantar e que época. E o profeta, com aquele conhecimento sobre clima, sobre os fatos que aconteciam na natureza, conseguia dizer para ele: plante agora, espere passar a chuva, faça isso. E as pessoas achavam que era uma profecia. Então, só era mente o quê? O conhecimento que ele tinha sobre as leis da natureza. Mas com o tempo as pessoas foram evoluindo, adquirindo conhecimento e se deram conta que não passava nada mais do que estudo. Desde os tempos, certos homens exploram em proveito da sua ambição, de seus interesses, seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguir o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então, quem detinha o conhecimento fazia isso. Usava desse conhecimento. E até hoje a gente vê isso. Muitos são enganados. Muitos procuram a cura onde ela não existe.
Muitos vêm se aproveitando do desconhecimento das pessoas. Muitos vêm de um terreninho no céu. Esses são os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Então, à medida que o povo vai estudando, vai tendo conhecimento, vai diminuindo esses profetas, esses falsos profetas. Porque a gente acaba tendo esclarecimento de como as coisas realmente acontecem. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Não é o dom da adivinhação. Então, o profeta é aquele que tem como missão instruir os homens, ele falar sobre os ensinamentos maiores. A profecia está, então, em trazer o conhecimento verdadeiro para aqueles que não têm. Conhecimento esse deixado por Jesus Cristo, instruído por Deus. Trouxe esse conhecimento e está aqui. Está nas obras de Kardec, está nas obras de Chico Xavier e tantas outras, de pessoas que trouxeram esse conhecimento para todos. É para todos. Não é para uma só pessoa. Todos têm capacidade de adquirir esse conhecimento. São as obras que nós devemos examinar. Essas obras que falei e tantas outras. Chico, foram mais de 400 livros. Kardec, foram centenas de livros. A doutrina está cheia de conhecimento. Tem filmes bons que falam sobre amor, sobre caridade, sobre moral, o que é certo, o que é errado. A literatura que nos ensina muito. Examinar esses livros, sinais de uma missão elevada à natureza, ou seja, se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que reconcilia todos os corações, e sem confirmação as palavras juntamos os atos. Estamos falando então em adquirir esse conhecimento e repassar, profetizar, ensinar os outros. Mas aquele que isso faz deve colocar em prática. É aí que a gente identifica o verdadeiro profeta. Não só aquele que traduz o que está nos livros. Não só aquele que vem na frente aqui e dizer, foi assim, façam assim. Ele coloca também em prática. Essa moral que é dita, ele a pratica. Então, é olhando para o profeta, é para aquele que vem dizer como devemos fazer as coisas, se ele também o faz. Ele pratica isso que está falando, ele coloca em prática, ele vive em amor, ele vive em caridade. Aí começamos a identificar o verdadeiro profeta. E as pessoas que não fazem isso, que vêm na frente do povo, diz uma coisa e faz outra, são os falsos profetas. Não é difícil de identificá-los. É possível. E como se faz isso? A casa aqui tem uma biblioteca, nas livrarias tem o Evangelho, a Bíblia, está à disposição de todos. Como se faz? Adquirindo conhecimento, buscando. Uma vez estava eu vindo para casa, para os meus estudos, encontrei um senhor ali na frente. E viemos conversando, assuntos aleatórios, e no momento eu falei, quem sabe na minha próxima reencarnação. Ele olhou para mim, bem sério, e disse, eu não acredito nisso. Não acredito ainda em reencarnação. Não acredito em espíritos. E ele estava vindo para a aula da escola mediúnica.
me dizendo que não acreditava em nada do que estava sendo dito aqui. Sabe o que eu disse para ele? O senhor está certo. Não tem que acreditar em tudo que está sendo dito aqui. O senhor tem que estar convicto, tem que buscar o conhecimento, tem que realmente não aceitar para estudar, para ler, para ter uma contra-ideia, para estar convicto daquilo que lhe é verdade. Porque senão, qualquer um poderia vir aqui na frente e falar o que quiser. Falar qualquer coisa. Não, o Ederson está lá, aqui sentado, está aqui na frente, falando no microfone, ele sabe tudo. Não, muito pelo contrário. Cabe nós a responsabilidade de estudar, de procurar, para poder repassar. E mais ainda, como médios, trabalhadores dessa casa, colocar em prática tudo isso que é dito. Essa é a missão de todos. E quando alguém lhe falar qualquer coisa, não precisa ser um médium, não precisa ser um pastor, não precisa ser um padre, não precisa ser um mestre, qualquer pessoa que vir me falar sobre a palavra de Cristo, podemos ouvir, mas devemos ver se ela também coloca em prática aquilo que ela diz. Se ela coloca em prática aquilo que diz, ela tem a capacidade, tem a responsabilidade de poder nos falar alguma coisa. Então, não deixe de buscar o conhecimento. Não deixe de procurar saber o que está sendo dito. Se foi o tempo que as pessoas eram enganadas. Se foi o tempo que a gente comprava um terreninho no céu. Me lembro certa vez que estava conversando com uma amiga minha de uma outra religião, e eu gostava muito de conversar com ela, porque a gente trocava experiências sobre o que a doutrina dela lhe ensinava e sobre o que a minha doutrina espírita lhe ensinava. E certo momento da conversa, ela não soube me dar uma resposta de algo que ela fazia dentro da doutrina dela. E eu perguntei, tá, mas por quê? Por que você faz isso? Né? Qual é o sentido disso? Ela parou, pensou, porque o pastor disse. Foi a resposta dela. Eu olhei para ela, muito bem. Se para você serve assim, basta lhe dizer, tudo bem. Mas eu te aconselho, procure ler, procure na Bíblia, procure saber se realmente o que ele fala está escrito, está nas orientações, está dentro daquilo que Jesus queríamos que fizesse. Se você encontrar essa resposta e estiver convicta disso, vem aqui e me diga novamente o porquê que você faz. Não basta dizer porque fulano disse. É preciso buscar o conhecimento. É preciso estar convicto daquilo que nós estamos fazendo, está de acordo com as leis divinas, está de acordo com o nosso coração, está de acordo com a verdade, está de acordo com o amor, se faz parte da caridade, se está dentro daquela caminhada, daquele propósito evolutivo que a gente quis fazer. Porque se não estiver de acordo com a nossa consciência, não está certo. Não basta alguém dizer para nós. Observamos nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos. Aí reconhecemos o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o seguidor de Cristo. A doutrina espírita orienta. À proporção que o homem estuda e se esclarece, não acredita mais em discursos aparentemente bonitos sem analisá-los. Assim como uma árvore bonita, frondosa, ela também pode dar maus frutos.
E aquela árvore mais murchinha, não tão bonita, a laranja pode ser bem docinha, pode ser boa. É preciso provar, é preciso experimentar, é preciso ter certeza que o fruto é bom. O Espiritismo acolhe, consola, orienta, esclarece e nos leva a observar e tirar conclusões lógicas e reais. Aquilo que eu disse para aquele irmão, que não acreditava em nada que estava sendo dito aqui. Ele foi procurar o conhecimento. Ele está na casa até hoje. Seguido, eu cruzo com ele aqui na casa, está estudando. Não desistiu. Apesar de ter me dito que não acreditava em nada do que estava sendo dito aqui, ele continuou estudando. Provavelmente, ele está convencido. Não porque alguém disse para ele que é assim. Porque ele se aprofundou nos conhecimentos, ouviu a voz interior. E que voz interior é essa? É Deus, que está dentro da gente, nos auxiliando, nos ajudando a compreender esse processo evolutivo que a gente vem passando a cada encarnação. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Há que se esclarecer, se instruir, para não ser iludido. Não nos deixamos iludir. Oremos e vigiemos, analisando, compreendendo, e se faz sentido o que se ouve, anulando assim a influência dos falsos profetas e médios enganadores. Não pensem vocês que todo mundo na doutrina é perfeito. Cansamos de ouvir na imprensa médios que se perderam, que foram egoístas, que subiu para a cabeça o seu conhecimento, né? E a espiritualidade corta, né? Eles acabam um dia sendo desmascarados. Não interessa a doutrina. Aquele que não faz o bem, que não está no caminho, que não procura orientar os seus irmãos daquilo que realmente Jesus escreveu, ou melhor, deixou para nós, né? Quem escreveu foram os apóstolos, Jesus não escreveu nada. Essa mensagem que Deus deixou através de Jesus, aquele que realmente não traz essa proposta, um dia é desmascarado. Então, meus amigos, meus irmãos, fica o convite. Procurem, esclareçam, sejam conscientes daquilo que realmente lhes convém. Ouçam a voz do coração de vocês. Aquele irmão que vem aqui na frente, ele só mostra um pedacinho, como a gente faz aqui todas as noites. Pega um pedacinho do evangelho e mostra. Esse é o caminho. Aqui está a leitura. Aqui é o caminho do conhecimento. Mas compete a cada um de nós buscar esse caminho. Através da leitura consciente, do amor ao próximo, da caridade. E sempre, sempre em vigília e orando. Fiquem todos com Deus e que assim seja.